Lucro real anual? Quer saber tudo sobre esse assunto? Continue assistindo o vídeo que eu vou te explicar. Olá, tudo bem? Vamos falar sobre o lucro real anual, com ênfase no balanço de suspensão e de redução. O lucro real anual é uma metodologia de tributação do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, onde o contribuinte tem a opção de recolher o imposto com base na estimativa ou com base no resultado. A estimativa corresponde ao faturamento bruto auferido na competência, que a partir da aplicação dos fatores de presunção mensura-se então a base de cálculo com base na estimativa. Enquanto que com base no resultado, a partir do resultado contábil, esse sofrerá ajuste com as adições e exclusões conforme estabelecido na legislação, em que denomina-se lucro fiscal ajustado ou base de cálculo da contribuição social ajustada. Bom, qual é a diferença dessas duas metodologias? A estimativa, pela base de cálculo ser o faturamento, considera-se então o faturamento mensal auferido com a atividade objeto da empresa, acrescido das demais receitas e ou rendimentos. No entanto, aplica-se fator de presunção somente sobre as receitas que é o objeto afim da empresa. As demais receitas e demais rendimentos que são tributáveis pelo IR e pela contribuição social corresponde a 100% da base de cálculo. Então, receita da competência, expurgando os valores que a legislação não considera como receita afim da empresa, como os impostos por fora, que é o ICMS por substituição tributária devido pelo substituto tributário, e o IPI, que é o Imposto sobre Industrialização de Produtos. Também é permitido deduzir da receita bruta para fins de conhecer a receita auferida e aplicar a estimativa, os valores correspondentes às vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos e as devoluções de venda. A partir do momento que consegue mensurar a receita líquida auferida naquela competência acrescido dos demais rendimentos, então nós conhecemos a composição total da receita auferida no período. Lembrando que os fatores de presunção, eles são variados de acordo com a atividade ou então de acordo com a receita auferida e é aplicável somente sobre a receita objeto afim, constituindo 100% de base de cálculo os demais rendimentos e receita. Com relação ao resultado, a partir do lucro contábil apurado com base nas normas societárias, então ajusta-se com as adições e exclusões. Bom, o que são as adições e exclusões? As adições representam as perdas ou despesas que são indedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, portanto, elas são adicionadas ao lucro ou ao prejuízo auferido para mensurar o lucro fiscal ajustado, enquanto que as exclusões representam receitas ou rendimentos que, de acordo com a normativa, não vão constituir base de cálculo do imposto de renda e nem da contribuição social. Isso é o que a gente chama de ajustes, que são adições e exclusões. Então, os ajustes ingressam-se como adições todas as despesas e perdas indedutíveis, enquanto que as exclusões é a exclusão de todas as receitas e os rendimentos que não são tributáveis pelo imposto de renda e pela contribuição social. Então, a diferença se limita à periodicidade.
O lucro real anual, a periodicidade de recolhimento é mensal, em que o contribuinte tem até o último dia útil do mês seguinte para o recolhimento livre de multas e juros. No entanto, quando o contribuinte opta por recolher o imposto com base na estimativa, considera-se a receita auferida naquela competência. Quando o contribuinte adota o resultado como forma de tributação, considera-se o resultado desde 1º de janeiro até 31 de janeiro, se estiver mensurando a competência de janeiro. Se ele estiver apurando a competência de fevereiro, quando adota o resultado, ele tem que considerar o resultado ao período de 1º de janeiro até 28 de fevereiro e assim sucessivamente até o encerramento do exercício social, ou no caso de liquidação da empresa, até a data de encerramento da empresa. Então, estimativa considera-se o resultado, ou seja, a receita auferida somente daquela competência, enquanto que com base no resultado, o resultado é consolidado desde 1º de janeiro ou desde a abertura da empresa até a data de levantamento do balanço de suspensão ou de redução. Bom, e o que é o balanço de suspensão e de redução? O contribuinte, como ele tem a opção de pagar com base no resultado ou na estimativa, quando ele adota resultado e que o contribuinte apresenta um prejuízo fiscal naquele período, então a gente denomina de balanço de redução, ou seja, o contribuinte está declarando que não auferiu base de cálculo para o IR e para a contribuição social. Quando ele adota o balanço de redução, quer dizer que o que ele recolheu em períodos anteriores com base no resultado ou com base na estimativa já é igual ou então ficaria menor recolher com base no resultado do que com base na estimativa, ou seja, ele reduz o imposto a recolher, dizendo para o fisco: se eu pagar com base no resultado, é menor do que eu pagar com base na estimativa, então eu vou adotar balanço de redução, optando por recolher com base em resultado, porque a base de cálculo com base no resultado é inferior ao apurado com base na estimativa, ou então o valor apurado com base no resultado, compensado com o que foi recolhido em períodos anteriores, apura-se um resultado ainda inferior ao que seria devido com base na estimativa. Lembrando que quando o contribuinte adota balanço de suspensão ou de redução, obrigatoriamente ele está apurando imposto de renda e contribuição social com base no resultado, ajustando por meio das adições e exclusões conforme estabelecido na legislação. Não podemos deixar também de atentar que o contribuinte fica sujeito ao adicional do imposto de renda quando a base de cálculo do imposto de renda exceder a 20 mil mensal. Então, se ele adota a estimativa, quando a base de cálculo excede a 20 mil, ele também sofre o adicional do imposto de renda, que corresponde a 10%. Quando ele adota balanço de suspensão ou de redução, ele também fica sujeito ao adicional do imposto de renda quando a base de cálculo exceder a 20 mil. No entanto, tem que levar em consideração qual é a competência que ele está apurando o imposto de renda, tendo em vista que o resultado é consolidado, então o que exceder a 20 mil mensal, ou seja, o que exceder a 20 mil em janeiro vai ter adicional do imposto de renda, o que exceder a 40 mil em fevereiro vai ter adicional do imposto de renda, o que exceder a 60 mil em março vai ter o adicional do imposto de renda. Como é 20 mil mensal, basta multiplicar 20 mil pela quantidade de mês que está sendo consolidada durante o período da apuração, considerando então como base de cálculo o resultado e não a estimativa. Bom, quais seriam os exemplos de adições e exclusões? Dentre as mais comuns das adições, nós podemos citar as despesas com brindes, que são indedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, perdas que não estão relacionadas com o objeto a fim da empresa,
Todas as provisões que não são referente à folha de pagamento constituem despesas, ou seja, resultados que reduzem o lucro do período e que então adiciona-se no LALUR para encontrar a base de cálculo ajustada. Dentre as exclusões, uma receita muito comum são os dividendos. Ele é uma receita auferida, no entanto, vai ser excluído da base de cálculo, porque quando aquele contribuinte auferiu dividendos já foi tributado lá na fonte pagadora, então a empresa não está mais sujeita a pagar imposto de renda novamente. Então, o que nós temos que entender que estimativa e resultado são opções que o contribuinte tem desde que ele adote como metodologia o lucro real anual, e ele também pode utilizar dos benefícios fiscais reduzindo o imposto devido de acordo com a legislação, que é a Instrução Normativa 267, lembrando que quando ele adota a estimativa, ele não vai reduzir os incentivos fiscais e a qualquer momento que ele adotar o lucro real, ou seja, o resultado como base de cálculo, aí sim ele pode usufruir da redução do imposto devido por meio dos benefícios fiscais. Portanto, lucro real anual é uma metodologia que permite o contribuinte, durante o exercício social, recolher o IR e a contribuição social, ora com base no faturamento mensal, ora com base no resultado auferido, a partir das adições e exclusões do lucro contábil apurado de acordo com as normas societárias.